Boa noite, amigos e amigas e todos que nos acompanham pelos nossos canais YouTube e Facebook. Desejamos muita paz a todos. É sempre um momento alegre esse nosso encontro, ainda que virtualmente, para que possamos trazer mais uma matéria dos ensinamentos de Jesus inseridos em seu Evangelho, para buscarmos entender a realidade da profundeza daquilo que Ele queria nos fazer entender e ensinar, para que possamos seguir seus exemplos, ainda que de uma forma bastante reticente. Mas vamos fazer a nossa prece. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade, mas livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só a Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. É o pão nosso de Emmanuel. Nós vamos ler uma mensagenzinha, como de costume, para ir nos preparando, nos envolvendo com o tema de hoje. A mensagem diz: efetivamente, vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje o assunto que nos traz para esta noite, do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 11, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Mas vamos ver o que Jesus falou na época, no seu Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Aquele que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande mó. Mó é uma daquelas pedras pesadas que tinha, de moinho, e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti.
Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. São palavras de Jesus anotadas por Mateus no capítulo 18, versículos de 6 a 11. Primeiro, a gente pesquisou em alguns, no Aurélio, vamos dizer assim, sobre a palavra escândalo. No sentido vulgar, escândalo é tudo o que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções, é tudo que leva o homem à queda, ao mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, enfim, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro. No sentido mais moderno, escândalo apenas representa a exposição pública de ato indecoroso, fazendo com que a imagem de quem cometeu o ato seja manchada e sua reputação ante a sociedade caia em declínio. Mas, se ao recriarmos o sentido evangélico da palavra, ou seja, o sentido que Jesus quis lhe dar, vemos que a repercussão pública, a exposição do erro, não é necessária. Um exemplo. Um homem de boa reputação comete um crime, um assassinato. E este crime nunca foi resolvido. Nunca ninguém soube. Ele nunca foi exposto. Será que deixou de ter existido o crime? Evidente que não. O mal foi praticado. A ocultação do crime não torna este homem menos responsável pelo acontecido. Escândalo, então, assume a conotação de tudo que é consequência efetiva do mal praticado. Mesmo que seja abafado, escondido, ele não deixa de ter uma repercussão ante as leis divinas, perante o mecanismo de causa e efeito. É necessário que haja escândalos no mundo, disse Jesus. Porque os homens, sendo imperfeitos na terra, eles são tendentes a fazer o mal. E é preciso entender com estas palavras que o mal é uma consequência das imperfeições do homem e que não existe para eles a obrigação de praticá-lo. Então, vimos que o escândalo nada mais é do que o tropeço, o erro, uma ação má. Se pensarmos que fomos criados simples e ignorantes e que o mal nada mais é que o fruto dessa ignorância, ou seja, o mal é resultado de nossa imperfeição. Compreenderemos que, com muita propriedade, Jesus colocou-nos apenas em nossa condição de seres em evolução, onde agir de uma forma desarmônica com as leis divinas expressa a verdade, o livre-arbítrio,
que nos foi dado para traçar o próprio caminho, sendo que o ponto final, o destino, é o mesmo para todos: alcançar um dia a perfeição. Naturalmente, se somos livres para escolher, nossas escolhas vão variar de acordo com a realidade evolutiva de cada um. Quando optarmos pelo mal, é porque aquele caminho nos parece o mais correto naquele momento. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, um outro tem de sobra. Então, se eu roubar ele, não tem problema. Quer dizer, nós estamos achando uma justificativa para o nosso erro. A visão curta da imperfeição nos leva a escolher a porta larga. É realmente a que nos oferece menos sacrifício, e assim nós vamos criando mecanismo sempre de justificativa para aquela tomada de decisão, baseado naquilo que nos é conveniente. E sempre nós queremos estar com a razão, ou pelo menos achamos que estamos com a razão. É necessário que sucedam os escândalos, pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos pelo contato dos seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos males acabam por compreender, e somente depois que estiverem cansados de sofrer seus efeitos, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provação para outros. É assim que Deus faz surgir o bem do mal, e que os próprios homens tiram ensinamentos de coisas ruins ou desagradáveis. Mas disse Jesus também: mas ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, o mal é sempre o mal. Portanto, aquele que servir de algum modo ou instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais fez do que fazer o mal. Deve, portanto, ser punido, uma vez que a lei de causa e efeito atinge a todos. Mas Jesus sabe da inevitável necessidade de erguermos-nos após a queda. Sabe que serão necessários alguns meios para despertarmos. Sabe que muitas vezes, para compreendermos que aquilo que fizemos ao nosso próximo gera sofrimento e dor, precisamos vivenciar esta dor na tentativa de nos fazer acordar e continuar a nossa caminhada. Ainda na sequência, Jesus diz: se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É uma afirmativa muito enérgica, uma linguagem muito forte e absurda se nós tomarmos ao pé da letra. Imagine quantos manetas, não teriam no mundo. Mas
é uma proposta de reforma que Jesus nos faz. Cada um de nós deve, ao longo da vida, procurar eliminar de si próprio toda e qualquer causa de escândalo, arrancar as raízes dos vícios que nos cegam e nos deixam na ignorância. É a tal reforma íntima que exige de nós uma visão mais clara de nós mesmos, pelo uso do autoconhecimento e que nos libertemos de tudo que nos pesa na bagagem, como o orgulho, o egoísmo, a intolerância e etc. Porque somos a expressão daquilo que vai dentro de nós. Cortar a mão significa fechar o canal de expressão que acaba por ferir o próximo. Então Jesus nada disse de absurdo para quem quer entender o sentido figurado e profundo das suas palavras. Ainda hoje, muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que a doutrina espírita nos dá. Porque no tempo de Jesus, aqui na Terra, a maioria das pessoas eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de uma alma, vamos dizer assim, endurecida. Então, na elevada simbologia de suas palavras, Jesus nos apresenta o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas, como períodos de refazimento e regeneração que são indispensáveis à vida futura. Quanto à imagem que Jesus nos fala do fogo do inferno, que está incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto a criatura não se dispuser a viver com o Cristo, ela será impelida a fazê-lo de mil modos diferentes. Os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que existirá na terra, enquanto o seu concurso perdurar no tempo como indispensável à vida física. Fogo eterno, inferno, é uma simbologia para o nosso sofrimento material. Por isso, das várias reencarnações, com muita dor, sofrimentos, defeitos físicos de toda a ordem. Muitas pessoas fazem as perguntas: por que acontece isso comigo? Por que acontece com a minha família? E quando nós não achamos as respostas aqui na Terra, é porque, com certeza, essa resposta vem de vidas passadas, de vidas anteriores. Outra coisa, nós sabemos também o que nos faz mal. Existem as drogas, o cigarro, as bebidas, a maledicência, a inveja, o ciúme. Tudo isso nos faz mal. E, no entanto, nós usamos, nós praticamos, nós usamos a bebida, o álcool, o cigarro,
nós temos a mania de falar mal do nosso próximo, a inveja, o ciúme. Então, nós sofremos também ainda nesta vida exatamente o retorno das nossas ações. A lei de causa e efeito está vigente sempre. Tudo volta, porque se existe uma ação, com certeza vai ter uma reação. Então, é preciso nos aprofundar bastante para nós entendermos realmente, com profundidade, aquilo que Jesus dizia por parábolas, que Ele nos ensinava, que Ele não podia ser mais claro antigamente, porque o povo não iria entender. Então fica para nossa meditação desse trechinho do Evangelho, quando Jesus estava com o povo na época, quando Ele falou realmente sobre os escândalos. Vamos entender com mais profundidade. E se nós não aceitarmos, vamos falar novamente, a reencarnação, daí nós vamos dizer que Deus não é justo. Por que numa família um nasce perfeito e outro nasce aleijado, nasce cego, nasce com tantas deficiências? Mas se Deus é bom, por que acontece? Aí nós vamos dizer assim, é para castigar os pais. Mas e o que a criança daí tem de ver se os pais erraram? Jesus nos ensinou que será cada um segundo as suas obras. Se aquela criança não fez pecado nenhum, por que nasceu daquele jeito? É porque ela tinha, sim, que resgatar, reparar aquilo que ela fez de errado numa existência ou em várias existências passadas. Então fica para a nossa meditação esse tema de hoje. Espero que possa ter colaborado um pouquinho e para que todos possam tirar o seu entendimento desse ensinamento do Mestre Jesus. Nós vamos então passar para as irradiações. Vamos rogar ao querido e amigo Jesus a fluidificação da nossa água, que ela possa se transformar no medicamento para os nossos males do corpo e do espírito. Mas igualmente pedimos para todos os irmãos que se encontram em situações difíceis, com grandes provações, grandes resgates, nos hospitais, nos lares, nos asilos, nas creches, pelos órfãos, pelos viciados, por aqueles que se encontram em depressões profundas, aos nossos irmãos que perderam entes queridos para a Covid, por todos aqueles que nos buscam pedindo orações, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Vamos levar um pouco mais a sério o exemplo que a pandemia está nos trazendo. Isso tem que servir de aprendizado para todos nós, porque não é por acaso que apareceu entre nós esse vírus. Que possamos deixar o orgulho, o egoísmo de lado e vamos nos irmanar mais como verdadeiros filhos de Deus que somos e nos ajudar, nos amar como Jesus nos ensinou. Nós vamos fazer mais uma leitura do livro Sementes de Felicidade. Sempre tem uma boa mensagem para nós. Amigo, Deus segura você pela mão,
retira-o dos maus tratos, traz você à reflexão, inspira o seu pensamento, transforma o seu coração, reduz o seu orgulho e penetra na sua alma. Deus não tem a mesma hora que você e só busca o melhor. Deus, com todo carinho, fala ao seu ouvido, ouve as suas palavras, diminui as suas necessidades, ama-o infinitamente. Assim é Deus. E quando você quiser conhecer a Deus, vá buscá-lo no mais profundo de você mesmo. Estamos chegando ao final da nossa reunião. Vamos agradecer primeiramente a Deus, o nosso Pai, que é amor, que é bondade, que é justiça, por nos conceder mais esse encontro, mais esse momento. Agradecer pela vida que nos deu, por tudo que já nos deu até agora. Podemos andar, podemos enxergar, podemos nos alimentar, temos um lar, uma família. Tudo isso é muito. Por isso, agradecemos a este Pai bondoso. Como agradecemos a Jesus, este amigo que nunca nos desampara, que está pronto a nos auxiliar. Agradecer aos benfeitores desta casa, aos mentores, trabalhadores incansáveis dessa grande seara do Mestre. Que Jesus, que Deus, nosso Pai, possa iluminá-los cada vez mais. Agradecemos a todos pela paciência, pela compreensão. Agradecemos ao meu amigo Antônio Carlos também, que tirou seu tempinho para nos dar uma mão aqui. E agradecemos a todos. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana. Que assim seja.